Hoje eu tô tenso. Acordei que eu falei, hoje é o dia... Verde. Homenagem? Não, vai ter um negócio... Cadê o hino? Cadê o hino? Hoje eu A tô musiquinha. tenso. Que hoje tem Palmeiras e Flamengo. A musiquinha pra você ficar tranquilo. Não sei, não. Já saiu até um sorriso. É que eu tô tenso hoje. Ô, Braz, traz um lencinho aí que ele tá emocionado. Traz um lencinho. Eu acho que hoje... Eu tentei aqui me inspirar, né? Acho que hoje... Você é palmeirense, manda seu vídeo. Você acha que o Palmeiras Manda seu vídeo. vai ficar pelo caminho? Ou o Flamengo hoje vai Grava o vídeo atropelar? pra ele, grava o vídeo. Enfim, mande na horizontal. Ah, ela tá gravando pra você. Olha, oi pessoal da F90, tudo bem? Assisto vocês direto. Gosto muito de vocês. Hoje eu acho que o Palmeiras, apesar de jogar em casa, vai ter uma certa dificuldade. Se o Estevão não jogar, precisa ver como é que vai ser. Adoro você, Nath. Um abraço pra você, pro Zé, pro Pedro e pro Bubu. Um beijo. Valeu. Mande na horizontal. Sempre mande o seu vídeo pra cá. E horizontal explica, né, Edu? Horizontal é a câmera. Não horizontal, você, porque ontem o a rapaz pessoa estava deitado no sofá. E grava É. assim, né? Depois o Deixa Pedro eu falar dos de Anjos. esporte. Às vezes ele tá Claro. ali descansando do almoço. O pessoal manda sem camisa que é exclusivamente para Galindo. Exato. A provável escalação do Palmeiras. Calma. Põe na tela aí. Quem vai ler a escalação do Palmeiras? Quem? Quem? Pode ser, eu posso ver? Eduardo Jogo grande, Não sei, né? Menezes. Acho que é do apresentador, É, né? jogo grande é Ah, apresentador. então o apresentador vai ler. Põe aí que eu vou ler a escalação do Palmeiras. nervoso. Calma. lembrando, Calma, vai. respira. Aquela que você carregava o cabo do Lembro, rádio, lembro. da Rádio Globo, o radinho do lado, Pede o hino. Ele pra jogava emoção na maior. fila. microfone Pede o hino, amarelo. Vai, Isso. vai. Põe o hino. Palmeiras na pedra, Edu. Vamos lá. Vai, Edu. O Everton no gol. Tá catando demais. Não. E ele também. Eu não sou da turma do amendoim, né? Tá de verde aí. Tá todo mundo de verde hoje, Então olha é o aqui. seguinte, primeiro a zaga, o melhor zagueiro do Palmeiras, o cara tá jogando Você melhor tiraria agora. o Gomes pra pôr o Vitor Não, Reis? tem dúvida, Vanderlan ou Caio Paulista pro jogo desse? Não, vamos pelo amor de- focar, peraí. Aí no ataque, tá o Rony na ponta esquerda, se for, põe o Dudu ali, deixa o Felipe Não, Anderson tudo na bem. direita, põe Vamos o Dudu lá. ali. Eu gostei dessa brincadeira aí, que na verdade é uma análise importante. Vamos olhar o Tá vendo? campo Vocês do ficam Palmeiras. brincando com o Bubu? Ele tá Não, com uma ele vem análise faltando, importante ele ali. vem Eu acho que eu iria com o Richard Rios também na meiuca. Então, vamos lá olhar pra escalação Não do jogou bem o Palmeiras. outro jogo. E daqui a pouco vamos olhar pra escalação do Flamengo. Não jogou bem o outro jogo. Então, mas Natália, defesa, a Sinceramente. zaga, Vitor Reis tem que jogar? Eu jogaria com 3 zagueiros. Vitor Reis, Gomes e Murilo? Eu iria pra um 3-4-3 ali. É? Bom ponto, hein, dona E Natália? aí, Pedro? Se a Natália falou, causou até uma reflexão. Não seria de todo ruim. Mas vamos lá, 3, 4, Você 3. explorar só o Rocha ali. como- Gomes, Vitor e Murilo. Se abre quem? Se abre o Rocha? Aí, pra fazer isso, eu prefiro abrir Não, o Mike. Mas aí abrir- teria que sair um volante. Sim, ué, meu amigo, você precisa ganhar hoje. Tira o Zé 2 Rafael ou ou o 3. Rios ali. Não, você pode tirar um dos dois lá da frente que você tá optando, ou o Rony ou o Cara, o Flávio Palmeiras Lopes. precisa fazer gol, cara. Mas você pode ter o Richard Rios com o Aníbal Moreno. Você pode ter variação tática diversas ali em relação a 3 zagueiros. Qual é Você a pode relação? subir o qual a Vanderlan, prévia- subir o a- Mike. A prévia do Flamengo. É, Vamos mesmo, pôr a prévia mesmo do mesmo, Flamengo? com Dela Cruz. Vamos lá, né? prévia O do Alan Flamengo. Dela Cruz. Hoje o Flamengo não tem... Quem vai ler o Dela Flamengo é o Cruz. Bubu, né? Grande É. Thales Ah, é, Lourenço. lógico. Grande A prévia do apreciador do Flamengo. trabalho. Põe o hino Flamengo. do Mengão. Põe o hino do Mengão também. Aí, essa. Bubu, fala pra nós. Aí vem o Mengão, campeão do mundo de 1981. 51. Eu, Isso eu, não- eu não triplo tenho a twist intenção carpado. de Poderia ter machucar, magoar falado. ninguém. Palmeiras campeão do mundo em 1951. Mas esse torneio não o Palmeiras foi ganhou o a que Copa Rio, cara, um monte 51. de times jogaram também? Tá bom, os outros também. O sabem. Bangu por que também só o pode achar que é Palmeiras campeão do sabe? mundo, Depois nós cara. O vamos Bangu fazer tem um título em Nova York lá Não, também. só pra- Título de O, Nova o Bangu York, diz que é rapaz. campeão do mundo em Nova York também. Agora cara. vamos lá, ó. O Zé viu o time do Flamengo. Vamos lá, a gente vai montar o nosso melhor Palmeiras e melhor Flamengo. A Nath falou do Palmeiras com 3 zagueiros, jogando ali com uma variação de meio e liberando ali os alas. Zé Elias, era pra, hoje, precisando de gol, é pra ter 3 zagueiros? Esse time como é que tá? Sem o Estevão? Eu acho que ele pode armar 3 zagueiros com a presença do Marcos Rocha. Três Ele zagueiros já pode fez ser isso. ofensivo. Ele já fez isso várias vezes. Né? O Marcos Rocha fecha e libera pelo lado esquerdo. Provavelmente, se jogar o Vanderlan, deve ser isso daí. e o Vanderlan né? é lá, Então, né? aí você joga com. Não precisa necessariamente ser um 3-4-3, você pode ter várias alternativas, 3-5-2, dependendo do posicionamento. Pode variar ali um pouquinho na frente, porque você tem jogadores que dão essa possibilidade. O problema é quando você abrir muito, né? Você vai ter eu acho que o Tite vai fazer isso, vai povoar um pouquinho mais o meio-campo para tentar segurar um pouco esse ímpeto do Palmeiras e jogar pelos lados com velocidade. O Luiz Araújo, talvez o
por exemplo, se você colocar 2 jogadores no ataque, Pedro e Arrascaeta se aproximando um pouquinho mais, você tem que segurar um zagueiro, você vai marcar com 2. E aí o lado do campo, quem vai marcar? Eu acho então, assim, você tem. Uma série de xadrez. De maneiras, é um xadrez ali que você tem que escalar direito. Essa escalação, para mim, mantendo o Luiz Araújo ali pela esquerda, a gente está esperando o Palmeiras saindo. Sim. Porque o Luiz Araújo, pela esquerda, o Bubu fala muito de pé dominante, né? Aberto, ele fala da pé. O Luiz Araújo pela esquerda, para mim, Luiz Araújo que veio de Cotia, não se esqueça, o Bubu fez questão de lembrar. Estava demorando para botar o São Paulo no programa. Mas o Luiz Araújo pela esquerda, para mim, tem muito mais a ver com escape do que exatamente jogar com bola, sufocar o adversário e aproximação. Porque pela esquerda, o que funciona ali com o Ayrton é um jogador como o Cebolinha, né? Que é a melhor tabelinha por ali. Cebolinha vem, Ayrton passa, não é exatamente o que acontece ali com o Luiz Araújo, porque choca espaço. Então, imagino que essa escalação é de um Tite esperando o Palmeiras saindo para o jogo e ele apostando mais nesse escape. E o Gerson, Bubu, obviamente tentou mais uma vez debochar de mim, vocês estão de prova aqui. Pela direita, como o Pedrinho gosta. Pô, a torcida do Flamengo que eu estava gostando do Gerson por ali, não sou eu, né? É a torcida do Flamengo quem gosta de futebol. Eu levantei a sua bola. Você está sendo ingrato, cara. Eu elogiei o cara. O acerto dele, eu elogio, ele reage dessa forma. O Gerson, como gosta de dizer, como gosta de falar o Bubu, ele flutua por todas as partes do campo. Você vai, já ataca espaço, né? A Nath gosta muito do mapa de calor. Quando acabar o jogo, você pega o mapa de calor do Gerson. O mapa de calor do Gerson. Mas temos que falar bem do Luiz Araújo, não só porque é meio de Cotia, mas esse jogador... Mas o Luiz Araújo, no primeiro tempo do último jogo, quando o Flamengo teve que ter a bola, ele teve dificuldade. Ele joga bem no segundo tempo, quando o Palmeiras erra 2 vezes. O Palmeiras erra na saída de bola, ele faz a ultrapassagem de velocidade e cruza pro Pedro. Palmeiras Gustavo Gomes, naquela saída de bola, ele acelera porque ele é o cara da transição. Transição ele é o cara da transição. É o cara de velocidade. Zé Rafael não joga hoje. Estevão não joga, o Zé Rafael também não joga. O Palmeiras deve com 3 zagueiros mesmo. E pensando no que disse o Pedro, assim, nessa questão de talvez um Flamengo esperando uma postura do Palmeiras de pressão, talvez seja essa a alternativa. Luiz Araújo talvez não funcione tão bem em relação à posse de bola, um jogo mais ali de combinação, mas ele é o cara que para aceleração ele pode ajudar bastante. Você perde isso pelo lado direito, porque o Gerson não é esse cara agudo que vai até a linha de fundo com essa intensidade, velocidade. Mas algo que o Zé falou de aproximar, Nath, ele falou, alguém com o Pedro. Uma cartada que o Tite tentou usar quando não funcionou esse jogo um pouco mais ali travado, ele aproxima o Luiz Araújo, vem o Arrascaeta por trás, e aí fica Arrascaeta e Gerson flutuando por ali, que dá uma dor de cabeça do caramba para a linha de defesa do Palmeiras. Também é uma possibilidade se o Flamengo tiver que ter a bola. Exato. Agora, o Palmeiras saindo, o escape do Luiz Araújo é muito interessante. E hoje, Bubu, você acabou de ler uma informação que é dos companheiros do UOL, mas então eu tô levando... Isso me leva a crer que hoje... alô, Palmeiras, nem entra em campo, porque o Bubu cravou aqui... Sentiu! Ele falou aqui, mano. Eu tenho que falar aqui. Porque ele falou aqui, eu não vou deixar, não vou esquecer. Tô sentindo, ainda bem você que falou em televisão não tem cheiro, né? Sem o Estevão, acabou. Você ainda perde bem, acabou. Um jogador diferenciado. Não vai ganhar. É uma alternativa. Tá com medo, não. O Abel vai ter que sair da casinha e fazer algo diferente, meu carrossel. Porque se é verdade essa escalação que eu vi aqui, se o Palmeiras vai com 3 zagueiros... Aí faz um sentido. Você ter o Mike na direita, que ele é mais forte no apoio que o Marcos Rocha. E aí faz sentido ter o Caio Paulista. Que o Caio Paulista... Não, Vanderlan. Então, mas Vanderlan é mais... Mas Vanderlan vai é que o Caio Paulista, ele assim, ele lateral esquerdo, ele se dá bem quando ele tá do meio pra frente. Bons momentos que ele teve na carreira, ou no Fluminense ou no São Paulo, foi quando ele, ataca aí, entendeu, amigão? Então, se vai colocar 3 zagueiros, o Zé Rafael não joga, aí você pode botar alas, jogadores mais ofensivos, para causar um estrago. É bom lembrar, o Palmeiras precisa ganhar por 3 gols de diferença para se classificar. Se ele ganhar por 2 gols, vai para os pênaltis, e aí você já sabe o que acontece na disputa de pênaltis quando o Palmeiras do Abel disputa, né? Sacana. Então é melhor fazer 3 gols. Você entrar contra o Flamengo, no primeiro minuto você tem que atacar, amigão. Então, talvez, diante da circunstância, você não tem o Estevão, não tem o Zé Rafael, parece que não é o tornozelo. Então, cara... Mas é só o Zé Rafael? Zé Rafael e Estevão, problema de tornozelo, pelo que eu vi. Mas, o tamanho da ausência do Estevão, você falou do jogador diferente. Mas você chegou a dizer que era o único cara que poderia decidir pro Palmeiras. Você perguntou... não, como é que você perguntou? Lembra do Felipe Anderson? Como é que é? O diferencial. Mas ele tinha dado um nome. Sem ser não sei quem,
sem ser Felipe Anderson, quem pode ser o cara que faça diferença para o Palmeiras? Cara, esquece Felipe Anderson. O cara faz diferença para o Palmeiras, chama-se Estevão. E ele não está. Esquece Felipe Anderson. Anota isso aí hoje. Anota aí. Coloca aí no GC. Isso aí pra amanhã. Anota aí. Ó, pessoal do site, tem clique aí, hein? Esquece Felipe Anderson. O pessoal do site tem clique aí, ó. Felipe Anderson não vai jogar bem. Aí, repete aí, Bubu. Você acha que o Felipe Anderson não vai jogar bem hoje? Não, jogar bem, mas assim, ele não é o Estevão. Ele não é o Estevão, tá ajudando. Não, é logo. Ninguém falou que ele é o Estevão, mas resolveu ele pode. Eu falei, ele não é o Estevão. Mas vou ajudar o Bubu nessa. O cara, pra barbarizar... Falando do diferencial. Não, o GC é outro. O GC é outro aí, ó. Você acha que o Felipe Anderson vai fazer as jogadas que o Estevão faz? Não faz. Aqueles driblinhos lá, o X1 que fala Nath. É o Tuca que tá no GC? É o Tuca? Arthur, o GC é outro aí, Arthur. O Caio Paulista pode decidir, o Mike pode decidir, Bubu falou que o Felipe Anderson não decide. Qualquer cara que entrar em campo pode decidir. Se eu vou ficar, quem pode decidir? Qualquer um que entrar em campo, pegar a camisa e jogar, pode decidir. Não, qualquer um não. Ele pensa, qualquer um não. Pode, e ele foi contratado para esse tipo de confronto. Quando lá atrás, o Palmeiras tirou da Juventus o Felipe Anderson, que ele podia ir para a Juventus, né? Tinha proposta. Olha que chapéu na Juventus. Felipe Anderson, imagina quando ele entrar no Palmeiras, vai voar, jogador europeu, jogando futebol brasileiro. Teve gente que falou que ia ter o Super Palmeiras. É, o Super Palmeiras. Mas era com o Felipe Anderson. Até agora essa coisa não virou, Depois não que aconteceu. eu falei isso, acabou. Então ele foi o palmeirense, quando o Palmeiras contratou o Felipe Anderson, confiava que ele era um cara para decidir esse tipo de jogo. Então vai lá agora, lá no teu IC, vai lá, Felipe Anderson, vai lá, entra em campo e decide. Eu queria saber em que momento o Felipe Anderson passou a ser um cara que não decide. Mas acho que é porque ainda não jogou o que se espera dele, né? Calma, Edu, acabou de chegar. Não, eu tô calmo. Foi nesse balaio gritando, calma. Nesse balaio queria mandar o Rafael Veiga embora, o Zé Rafael embora. Calma. O Flaco, ele falou que o Flaco, né, a Barca, na época que ainda você fazia os comentários... Felipe Anderson agora virou um jogador comum. É isso? Quem estava na tua barca mesmo? Vamos fazer uma... Não, Merentiel, Bruno Tabata, Tuesta, Flaco Lopes. Foi, o Merentiel fez final de Libertadores. Quem mais? Inclusive, e ganhou, né? Ganhou, eliminou o Palmeiras. Mas Com ganhou. o gol dele, né? Não, perdeu, mas jogou, mas Ele tá jogando com ela. Por que o senhor fica assim? O Palmeiras, ele tem essa coisa... o Palmeiras, o Super Palmeiras. Um apresentador falou isso. Aí eu tinha parecia que criptonita. Você não tem coragem de falar que foi você? Não, um apresentador. Eu não gosto, eu falo sempre na terceira pessoa. Entendi. Sempre o Eduardo tá numa igual o Pelé Quer falando fazer uma Edson, propaganda aí pra fralda, essas coisas assim? Não, sabe o que eu ia te falar, danado, Zé? hein? Meu É Deus do importante céu. a gente ressaltar que hoje pode ser o renascimento de Felipe Anderson. Para muitos e para o torcedor, essa é a expectativa, Natália. Mas você está me olhando com aquele olhar do tipo, legal, mas não vai ser? Você acha que a chance é menor de acontecer? Precisa de mais do que só o Felipe Precisa Anderson. para rolar. Precisa voltar a ser o Palmeiras coletivo que já foi. Encaixado, equilibrado e que consiga converter as oportunidades que tem. Quando o Flamengo não teve, né? Quando o Flamengo não teve oportunidades. Mas o jogo de hoje tem que ser completamente diferente. Tem que ser uma pitada do que foi o segundo tempo contra o Internacional. Pra começar, né? Pra começar. Lembrando que do outro lado tem um Flamengo que com o seu time titular, mesmo sem o De La Cruz, e aí mesmo sem o De La Cruz, e aí a lupa é grande porque é um jogador do tamanho que ele é e do que ele traz para esse meio de campo do Flamengo, mas tem outros jogadores que individualmente decidem muito. Hoje você falar assim no Flamengo, quem pode decidir no Flamengo? Você tem Pedro Arrascaeta, Luiz Araújo tem decidido alguns jogos, você tem Gerson, você tem alguns jogadores, você tem Davi Luiz de cabeça, você tem algumas opções. Hoje no Palmeiras você fala assim, não, quem é o cara diferencial do que pode... Não tem. É difícil você achar o cara que faz algo diferente. No coletivo, acho que o Palmeiras pode funcionar. Poderia ser o Dudu, mas mesmo ele ainda não voltou a jogar. E o Rony em outros tempos, isso. E aí você tem outros jogadores. Tem um nome Gustavo que não foi Gomes de cabeça, aqui, que já fez muitos gols. Que pode ser o diferenciado do jogo. O cara que pode resolver pro Palmeiras. E já sei quem ele vai falar. O cara que não foi falado até aqui. Daron. Chama-se Abel Ferreira. Achei que você ia falar do Davi. Porque é o seguinte... Tá todo mundo falando do Abel do plano. Que o Abel era culpado. Ele fez uma escalação eu não entendi nada. diferenciada no Maracanã. Aí teve gente... Eu vi gente se empolgando. Não borrifem ele, que eu vi gente se empolgando quando saiu a escalação do Palmeiras no Maracanã. Ih, ele tem um plano. O Abel tem um plano. O plano que ele colocou no Maracanã... Tem nomes, quem se empolgou? Botou o Caio Paulista. Não, mas quem? Eu não vou lembrar, cara. Mas isso aí já foi previsto. Mas se tem um cara que pode reverter essa situação, é o Abel. Então, que já provou isso. O Abel, acho que ele viu o confronto. E o Abel é o seguinte, ele mede muito o time dele pelo adversário. Ele fala assim, meu time ganhou do Água Santa, tem que ganhar, porque o Palmeiras é superior. O adversário é superior, tipo Atlético Mineiro.
Aí fala, pô, o Atlético Mineiro é superior, vou jogar mais fechadinho, mais precavido. Com o Flamengo, ele faz essa análise. O Flamengo, tecnicamente, é melhor que eu. Então eu vou tentar... Aí ele usou o plano para tentar perder de pouco ou empatar no Maracanã. Quebrou a cara. Teve a sorte de sair com 0-2, que era para ter sido 4-0, 5-0 pro Flamengo. Então agora, o Abel, que tem essa fama de estrategista, de montar um plano... Divide a tela aí. O Abel é o cara que pode ser decisivo. Não tem o Estevão para resolver individualmente. Então o trabalho do treinador... Tem que aparecer mais nessa hora. Então ele tem a atmosfera favorável, o Allianz vai ter mais de 30 mil pessoas, gramado sintético, né? Ele tem a obrigação de vencer, tem que sair desde o primeiro minuto para fazer gol no Flamengo, e não tomar muito, né, pelo menos, né? Tem que ter uma diferença boa. Então o Abel, com o seu plano, que eu não sei qual que é, eu falei aqui que talvez seja com 3 zagueiros, e soltando os alas para atacar o Flamengo, o Abel pode ser o craque que dê a vaga milagrosa, épica para o Verdão. O Palmeiras hoje tem que jogar o melhor futebol. Se não jogar o seu melhor futebol, da temporada. Eu tô anotando tudo. Não jogou até agora. Eu anotei tudo, mas essa é a chave, Zé. Não, e tá todo mundo contando que o Flamengo também vai jogar o melhor futebol. Mas o Flamengo também oscila. Mas se o Flamengo jogar o futebol dele de 70%, já é um melhor futebol do que o Palmeiras. Mas tem que também colocar nesse joga, não joga, joga bem, não joga bem e tal, uma vantagem de 2-0. Exato. Que é aí que está o lance. Que Qual o tamanho facilita, dessa entre aspas, vantagem? né? Que possibilita ao Flamengo usufruir de espaços, possivelmente espaços para jogar. Bom lembrar que nesse Campeonato Brasileiro, o Flamengo tirou o pé, né? Poupou alguns jogadores do Tite, decisão que eu não concordei, e mesmo assim ele segurou o 0-0. São 3 confrontos do Palmeiras do Abel contra o Flamengo do Tite. O Abel não fez um gol. Mas aquele primeiro jogo... Foi 3-0 no Maracanã, ano passado, 2-0 agora no Maracanã, e um 0-0 aqui em São Paulo. Então, 3 confrontos, o Abel não conseguiu fazer um gol no Tite. Ele tem que fazer pelo menos 2 e não tomar nenhum. E não tomar tem que fazer o Flamengo não tem tomado, né? Não tem tomado. Então... Assim. Ô, Nath, tem uma tela aí feita pelo Marcel, que aí tem que dar o nome da tela. Que é importante responsabilizar ele gosta de lembrar pessoas. Como é o Palmeiras quando ele perde com o Abel nos jogos em que ele perde na ida. Então, ó, 3 eliminações e 3 títulos. Dá para ter esperança? Em Paulista de 2022, o São Paulo... Sim. Você lembra, Bubu? Eu lembro, é uma vantagem como tem o Flamengo agora. Vantagem de 2 gols. São Paulo tinha, é a vantagem que o Flamengo tem hoje. Tinha comprado até faixa no Morumbi. O São Paulo estava com 3-1, lembra? 3-1. E aí, reverteu e foi campeão. Copa do Brasil. Aí, São Paulo com a vantagem, 1-0. E o que aconteceu? Você se lamentou muito, né, esse dia, né? Chorou esse dia, né? Libertador. O cara, Marcelo tá louco aqui. Libertador. Ele não tem no VAR, não sei o quê. Libertadores, Atlético Paranaense, 1-0 lá. Não reverteu. Paulista de 2023, Água Santa, 2-1, primeiro jogo. Reverteu, foi campeão. Copa do Brasil, 1-0 São Paulo. Pô, deu ruim de novo aí com o São Paulo? Como ele é bobo. Não é, cara? Pô, deu ruim Ele de novo aí, gosta. cara. Ele gosta, Ele gosta. Caramba, hein? Deu azar, foi azar. Esse dia foi o dia que deu azar, não foi o dia que teve... Teve um dia que foi o ar. Deixa eu terminar a tela, cara. Você não comentou do Paulista de 22. Eu comentei, você não viu, você não tá prestando atenção no programa, né? Ele ficou quietinho. Aí, não, eu falei que é a mesma vantagem que tem o Flamengo hoje, 2 gols de diferença. Paulista de Prossiga. Paulista de 2024. Reverte. Santos taca na Vila e São taca Eu no lembro resto. que tinha uma comentarista, né? Tinha, rapaz. Agora vai. Eu lembro, ela veio com tudo. Mas aí teve a reversão. E agora a Copa do Brasil 2024. Do jeito que tá, tô quase pedindo pra dispensar o Abel antes do Eu jogo. acho Não, mas tá que 3-3. Não, mas Eu acho que tem uma diferença cara aí. Não estamos detonando. São os fatos. Uma verdade, o Flamengo é o time mais forte de todos esses aí. Pega todos os adversários do Palmeiras, vamos ver o adversário se dá pra virar ou não. O Flamengo agora é o time mais forte que tem aí. Eu não entendi, o Flamengo, o trabalho do Tite não prestava. Não, o time que tem o Flamengo... O Santos de 2024 não tinha um time que tem o Flamengo hoje. Nem o mas São Paulo já foi lá... Você vai falar que o Tite não tem mérito nessa Não, tem mérito, mas assim, o time é bom pra caramba, né? Isso é. O time também era bom com o Paulo Souza, com o Vitor Pereira, com o Sampaoli, Eu estou com... Daqueles adversários que o Palmeiras teve pra virar, qual que era o time mais forte? É o Água Santa ou é o Flamengo? Ô, Pedro,
Eu queria que você falasse um pouco... Aquela tela não é pra você comparar o Flamengo com a Gação. Por isso que eu tô falando, olha, a missão é mais difícil. Uma coisa é você virar um jogo... Eu não quero que vocês fiquem brigando toda hora. Já tivemos aqui o comparecimento de pessoas do Recursos Humanos, aqui do RH. Era pra isso? A Aide e a Nath estavam aqui, passaram, olharam um pouco. Isso tá me estranhando, que já é a terceira visita. Tá? A direção também veio ontem. Será que aquele exemplo que vão usar nas palestras? É isso. Por que não fazer? O cara põe no telão. E, aliás, tem este caso, este programa aí, põe a gente lá, os 5 sentadinhos. Pedro, a vantagem do Flamengo... A gente nunca tá num negócio desse bom, né? Não, mas nós estamos bem, graças a Deus. Aliás, obrigado pela enorme audiência. Mandem vídeos pra RH? gente. Não, do RH também tem. Agora, você falou que queria um palco aqui. O povo tá com a gente. O povo tá com a gente. A gente fala sempre as mesmas coisas, né? Mas é o quê? Pra gente se proteger. É óbvio, assim, a gente vai falar que o time que o Tite esboçou na atividade de ontem, e ele dificilmente muda conforme vem acontecendo aí desde quando o Tite chegou ao Flamengo. E ele esboçou o seguinte: Matheus Cunha no gol, sendo mantido como goleiro da Copa do Brasil. Na lateral direita, o Varela, dupla de zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira, portanto, voltando ao time titular, ou permanecendo, né, tendo em vista que ele jogou também a última partida. Ayrton Lucas na lateral esquerda, a dupla de volantes, Pulgar e Alan, entrando, os dois meias, Gerson e Arrascaeta, e no ataque eu gostei. Ele colocou o Luiz Araújo, ele não colocou nem o Bruno Henrique, nem o Cebolinha, mesmo com esses dois jogadores à disposição, ele colocou o Luiz Araújo ao lado do Pedro. Então esse é o provável time do Flamengo para pegar o Palmeiras daqui a pouco. Ô, Vene, eu escutei a torcida chiar pela presença do Alan nesse time. Você tem uma resposta para a escolha do Tite em relação a esse personagem? A torcida, não a maioria, claro, né? Mas boa parte da torcida deu uma chiada. Boa pergunta sua, Fernandinha, porque de fato, assim, a torcida do Flamengo está revoltada nas redes sociais com a presença do Alan no time titular. Eles queriam uma formação diferente, a torcida queria o Gerson jogando recuado, aí você colocaria o Luiz Araújo numa ponta, ou o Bruno Henrique ou o Cebolinha aberto numa outra ponta, mas primeiramente o Tite ele quer manter a estrutura do time dele, com esses dois volantes, com o Alan entrando no lugar do Pulgar, que não foi nem relacionado por conta das dores no joelho. E aí eu questionei uma pessoa do Flamengo o porquê do Alan, poderia ter colocado, por exemplo, o Léo Ortiz, como muitos torcedores pedem. Mas aí essa pessoa do Flamengo falou assim: Vene, a gente precisa entender de bastidores do futebol também. Querendo ou não, o Alan custou cerca de 9 milhões de euros. O Alan é volante de ofício. Se o Léo Ortiz entra como volante, sendo que ele é zagueiro, o Tite, que é um cara que gosta de administrar muito elenco, bastidores da bola, ele, entre aspas, acaba queimando o jogador, que no caso é o Alan. Tudo bem que o Alan não vive um grande momento com a camisa do Flamengo. Longe disso, eu mesmo critiquei. Mas, de fato, eu como jornalista, eu preciso entender os motivos. Te causou reflexão, e eu entendi. Né? É isso, me causou reflexão. Várias vezes, eu já pedi aqui o Léo Ortiz no lugar do Alan, por exemplo. Mas, nesse caso, eu busco entender o outro lado. E faz total sentido. E, gente, o Alan é um bom jogador. Ah, mas o Alan não vive bom momento. Vamos lá, o Léo Pereira, quando chegou ao Flamengo, era muito criticado. O Cebolinha, quando chegou ao Flamengo, era muito criticado. O Pulgar, quando chegou ao Flamengo, era muito criticado. Então, por que eu não posso acreditar que o Alan pode dar a volta por cima e fazer bons jogos com a camisa do Flamengo? Ô, Pedrosa, você concorda com... Eu tô vendo você, enquanto o Vene fala, aí um sorriso daqui, um sorriso dali. Ele faz isso, deixa eu te contar, eu que fico aqui de palco olhando vocês, né? Sim. Ele faz isso quando ele vai discordar de você. Ah, então, Quer ver? então quer dizer que vocês se entendem pelo olhar? Eu entendo você também, seu Vene Casagrande. É quase MSN. Cadê, ó? Vamos Quem me ver dera, se eu Pedrosa. acertei. Lucas Pedrosa. Você concorda com isso, Lucas Pedrosa? Discordo. Viu só? Mas você discorda de quê? Só pra entender. Eu discordo do Alan ser Pode titular botar o porque ele xaropinho, vamos custou, economizar o teoricamente, tempo. 9 milhões Pode de botar, euros. isso. E eu entendo isso. Porque... Não, lembrando que isso aqui é um lado Claro, que eu trouxe tô de falando. apuração. Não, e Eu não tô assim, discordando e do a Vene, gente- não. Eu não tô discordando de você Tá. especificamente, não. Tô discordando dessa linha de raciocínio de quem te falou isso. Porque eu até já ouvi isso de um treinador que já passou pelo Vasco, o seguinte. Uma vez eu perguntei pra ele assim, tinham 2 laterais esquerdos que eram muito bons. E eu falei assim, por que você não coloca um lateral esquerdo e um ala? Aí ele, cara, se eu coloco o ala e eu tenho ponta no elenco, por mais que esse ponta seja ruim, eu vou perder aquele jogador. Ao mesmo tempo, eu vejo da seguinte forma. O Alan é um jogador que já recebeu inúmeras oportunidades. Não foi uma, duas, não foram 2, 3. Ele recebeu inúmeras oportunidades. E em todas as oportunidades, pelo menos das que eu vi, e eu assisto praticamente todos os jogos do Flamengo, o Alan não foi bem em nenhuma.
Então, eu não vejo o porquê de você escolher o Alan em relação ao Léo Ortiz, principalmente pensando num jogo de mata-mata contra o Palmeiras na Copa do Brasil. E eu digo isso por performance. A linha de raciocínio de você talvez tirar um cara que é da posição para colocar um outro improvisado, tudo bem. Mas assim, Vini, se a gente for ficar pensando nisso, a gente vai acabar priorizando uma situação que é extra-campo do que o campo está falando. E como o Tite sempre fala, o campo fala diversas vezes que o Léo Ortiz faz essa função melhor do que o Alan. Então eu não concordo com essa escolha. Eu acho que o Léo Ortiz, quando foi colocado nessa posição, foi muito melhor do que o Alan. E inclusive o Léo Ortiz também custou muito dinheiro para os cofres do Flamengo. E o Tite não contratou ele só para ser zagueiro. O Tite contratou ele também sabendo que ele pode fazer essa posição de volante em caso de ausência do Pulgar. Eu respeito. Pode ser que e eu gosto do Alan, tá? Sempre falei que quando ele chegou no Flamengo, eu falei, é um baita de um jogador. Só que não vem jogando bem. A temporada dele é terrível. Então por que não dar oportunidade pro Léo Ortiz, que já se apresentou muito melhor? Eu sou a favor do Léo Ortiz como titular, mas na zaga, junto com o Fabrício Bruno. Eu acho que Fabrício Bruno... Nesse momento, essa é a dupla de zaga titular. Eu acho que Fabrício Bruno e Léo Ortiz, eles se completam. O que um tem, o outro não tem. É o casca de bala? É basicamente isso. O Fabrício Bruno, ele tem uma força e uma velocidade absurda. E o Léo Ortiz, ele tem uma saída de bola que nenhum outro zagueiro no Flamengo tem. O Léo Ortiz, no quesito saída de bola, é o melhor jogador, é o melhor zagueiro, sem sombra de dúvidas. A gente percebe que quando ele está em campo, a saída de bola melhora muito. Seja ele atuando como zagueiro ou como volante. Para mim, é o jogador, e Fabrício Bruno e Léo Ortiz já atuaram juntos. Não teria nem aquele problema de entrosamento, muito pelo contrário. Nos tempos de Red Bull Bragantino, eles formaram uma dupla de zaga absurda, os dois se destacaram bastante. Eu botaria o Léo Ortiz como zagueiro ao lado do Fabrício Bruno. Mas aí eu vou te falar, quem merece mais ir pro banco, o Alan ou o Léo Pereira? O Alan. Você pode utilizar o Léo Ortiz como zagueiro em algumas oportunidades, porque o Flamengo pode fazer a saída de 3, ele pode descer para fazer essa saída de 3. Então, assim, o Léo Pereira já foi um jogador que jogou muito com a camisa do Flamengo. O Léo Pereira é um cara que é alto nível, é um jogador de alto nível. Eu acho que a saída do Léo Pereira, por exemplo, é melhor do que a do Fabrício Bruno, com a bola no pé. Então, você ter 3 jogadores, que eu acho o Fabrício Bruno um excelente jogador, tá? E com a bola no pé também, eu vejo muita gente criticando ele, eu discordo completamente. Ele é um cara limitado com a bola no pé. Ruim ele não é. Agora, se você for olhar o Léo Pereira e o Léo Ortiz, são dois jogadores com um nível técnico alto. Tanto é que o Léo Pereira joga na lateral diversas vezes, e não é fácil jogar na lateral. Então, eu realmente não entendo essa insistência do Tite no Alan, mas respeito, ele tá ali no dia a dia do treinamento. E vocês concordam comigo, se a gente parar para pensar, que essa geralmente, eu vejo se vocês concordam, pelo que eu tenho observado desses estrangeiros, muitos portugueses no Brasil, como treinadores, essa preocupação, ela é muito do treinador brasileiro. E a gente tem o Tite, um grande treinador, que é um cara que é muito paizão, muito técnico, mas muito tático, mas muito paizão também. Ele é bem o típico do treinador brasileiro. Diferente, por exemplo, do Arthur Jorge, do Abel Ferreira. Talvez essa preocupação em... Poxa, eu tenho um jogador que está performando muito bem numa função, mas não é a dele. E eu tenho um outro jogador que foi contratado para isso, mas no momento ele não está legal e quem sabe daqui a pouco ele vai melhorar. Eu não vou usar um que está bom porque o outro pode ficar triste. Perfeito. Talvez o Abel não teria essa preocupação, o Arthur não teria essa preocupação, o Jorge Jesus não teria essa preocupação. Vamos pegar um treinador que passou recentemente pelo Flamengo. Concordo, o São Paulo não teria essa preocupação. Mas isso aí a gente está usando um exemplo ruim, vamos dizer assim, não deu certo no Flamengo. Não, vamos lá. Mas o São Paulo é um baita treinador. Mas no Brasil não foi. Depende. No Santos foi.